Olá! Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a consulta de pré-natal, mas antes nós vamos só dar uma olhadinha em alguns termos, importantes, conceituais, né, para a gente continuar falando aí sobre a gestação. Eu falava nas aulas anteriores em embrião, feto, né, e disse para vocês, daqui a pouco a gente vai conceituar melhor. Então, gente, nós temos que saber que o embrião é uma estrutura que é formada desde a concepção, né, toda aquele ser que é formado a partir da concepção até 8 semanas de gestação, então é conhecido como embrião, né. Então até o final desse período de 8 semanas, o que que nós temos? Nós temos o coração e a circulação funcionando. A partir daí, então, é que as outras estruturas vão começar a se desenvolver. O embrião ele já pode ser medido, né, com o uso de ultrassonografia, e aí então a medida dele, do comprimento, é feito pelo comprimento céfalo-caudal, né, que vai do vértice do crânio até as nádegas. Outra nomenclatura que é utilizada é a palavra concepto. Concepto também é referente a esse período, desde a concepção até 8 semanas, mas o termo concepto ele engloba o embrião, mais o âmnio e o saco coriônico, né, que é o córeo, e o saco vitelino. Eu peço desculpas que aqui está amnio, né, é amnio, certo? Então, a palavra concepto, ela engloba mais estruturas. E por fim, a palavra feto, né, que se refere ao ser formado, então, a partir de 8 semanas de gestação até o nascimento. Então, se diz que quando já é feto, é um mini ser humano, por quê? Porque ele já teria, né, todas as estruturas já mais ou menos organizadas, né, só que precisam daí crescer, se desenvolver, amadurecer, né. E aí então, eh muita coisa acontece, né, nesse período fetal e muita coisa muito importante. Então, o desenvolvimento, quando a gente se refere a desenvolvimento fetal, nós estamos falando do desenvolvimento de todas as transformações que acontecem, desde a nona semana até a 38ª. Por que 38ª? Claro que não é só até a 38ª, porque se o nascimento acontecer já ali com 41 semanas, né, vai continuar um crescimento, né. Se bem que daí o desenvolvimento, ele já vai ter sido encerrado. Só para a gente já ir falando, né, da questão mais da gestação, então uma gestação, a termo, né, o que se diz uma gestação, que se completa, é aquela que dura em média 40 semanas. Em média 40 semanas, porque em algumas situações com 38 semanas, né, já tem condições de nascer, já entra em trabalho de parto, e pode durar até 42 semanas. Isso é considerado uma gestação a termo. Eh, tem situações, né, em que, o nascimento acontece antes, né, de 38 semanas, daí é uma questão chamada prematuridade. Então, a prematuridade, ela é uma situação de risco, né, para o feto, porque nem todas as estruturas estão desenvolvidas, né, da maneira como seria necessário para ocorrer a plena sobrevivência desse recém-nascido. Uma delas, que a gente já conversou lá na fisiologia e que é muito importante, né, e que causa muito problema, é a questão da imaturidade pulmonar. Por quê? Eu já falava, né, ali quando eu estava falando de embriologia, que o feto, ele não respira, né, ele não quer dizer, a respiração dele, né, não é feita como é depois, do nascimento, né, pela troca de gases lá no pulmão, lá nos alvéolos, né. Toda a respiração do feto é feita
pelo sangue da mãe, né? Então, o sangue do feto é levado lá na placenta e lá são feitas a hematose é feita lá na placenta, né? E aí o pulmão, né, do feto, os alvéolos, né, que constituem o pulmão, eles estão repletos de água. Pois bem, lá pela 22ª semana, mais ou menos, de gestação, né, isso não é bem fixo, mas mais ou menos na 22ª semana, começa uma produção lá pelos pneumócitos do tipo 2, lá no pulmão do feto, de uma substância chamada surfactante. Esse surfactante faz o quê? Ele vai diminuir a tensão superficial causada pela água que está lá dentro dos alvéolos. E essa diminuição da tensão superficial, e isso vai acontecer depois que o bebê, na hora do nascimento, ele expele a água, né? Então ele vai precisar respirar, daí ele vai ter a entrada de oxigênio, de ar, de oxigênio, e esse oxigênio ele tem que passar pelas membranas ali do alvéolo, né, para chegar na corrente sanguínea para alcançar a hemoglobina, e aí o que o surfactante faz? Então ele remove, né, ele diminui a tensão superficial que a água deixou ali, e aí o feto, a criança, né, o recém-nascido, ele consegue respirar, ele consegue fazer essa troca de gases sem muito esforço, né, porque consegue passar esse oxigênio ali por aquelas membranas. Pois bem, se não tem surfactante em quantidade necessária, se ele não foi produzido adequadamente, principalmente pela situação de prematuridade, que pode acontecer isso, então a criança vai ter que fazer muito esforço respiratório, né? E isso pode causar um problema bem sério, né? Respiratório, e você sabe que tendo um problema respiratório vai ter comprometimento de vários órgãos, né? Então, esse problema é chamado de síndrome da membrana hialina, certo? Que vai afetar, então, a saúde da criança de forma assim, ó, que é uma das principais causas de morbimortalidade em recém-nascidos, né? Principalmente os recém-nascidos prematuros. Então, quando se tem um pré-natal, né, bem acompanhado, e se tem tem a iminência, né, de um parto prematuro por alguma morbidade da mãe, né, da gestação, se faz então injeções na mãe de corticoide, para quê? Para que acelere a maturação então desses pneumócitos, né, para que eles produzam antecipadamente ou ative mais a produção de surfactante, que vai ser tão útil, então, no nascimento, certo? Outra coisa que fala ali que é importante, né, que durante o desenvolvimento fetal, o feto, né, vai sofrendo grandes transformações, e aí a mãe, a gestante, também durante esse tempo, ela vai sofrendo muitas transformações no organismo dela, né, anatômicas e fisiológicas, e é o que a gente vai estudar também, né, no decorrer das nossas aulas. Bem, agora eu só vou dar uma passada assim, ó. Nós não vamos nos ater a isso, ninguém vai ter que decorar isso, mas só para a gente dar assim, ó, uma passada, né, no desenvolvimento fetal, para ver quantas coisas vão acontecendo nesse período. Pois bem, enquanto ainda era embrião, né, o que aconteceu? Teve a fecundação, teve a implantação, então, do blastocisto, e aí teve a formação, então, dos anexos embrionários, né, córeo, âmnio, vesícula vitelínica, até que se formou o embrião. E até nessa primeira fase, né, nas primeiras semanas ali, o embrião é um disco achatado. No final da 4ª semana, já se tem um disco embrionário mais alongado, curvado para baixo, então ele já tem um formato de curva, já se tem o esboço das orelhas, do nariz e dos ouvidos, né? E aí ele tem um comprimento de 7,5 a 10 milímetros de comprimento, bem pequenininho.
No segundo mês, então, acontece um desenvolvimento rápido, já, né, desse embrião. A cabeça está muito maior do que o corpo, né? Então ainda tem uma assimetria bem grande. E essa cabeça grande deve ser ao desenvolvimento do cérebro, certo? Mas também já se desenvolvem alguns órgãos, os ossos, membros, né? Já começa a ser formados, a genitália, tá? Só que ainda nesse período sem características sexuais, sem diferenciação sexual. Então, nesse momento, ele mede em torno de 2,5 centímetros e pesa 5 gramas. No final do terceiro mês, o feto, agora já é feto, já tem um pescoço alongado, movimentos, tá? Ali falou uma vírgula, né? Já tem genitais externos aparentes, ele mede 9 centímetros e pesa 40 gramas. No quarto mês, os rins já estão funcionando, tá? Tem um crescimento bem grande do corpo e ele passa a medir 15 centímetros e pesar 200 gramas. No quinto mês, continua um grande crescimento e desenvolvimento. Ele mede 27 centímetros e já pesa meio quilo. No final do sexto mês, a pele está enrugada, já se tem glândulas sebáceas, aí começa a formar o vernix caseoso, que não sei se vocês já viram um recém-nascido, isso varia muito de recém-nascido para recém-nascido, né? Mas muitos nascem com uma camada mais grossa, outras nem tanto, é como uma gordura, né, que recobre, então, a pele do recém-nascido. É uma substância, né, gerada pelas glândulas sebáceas e ela é uma proteção. Ela serve também de hidratação e atualmente, né, não se retira mais, né? Há um tempo atrás se lavava, né, rapidamente a criança para remover esse vernix e hoje, né, já se sabe que ele tem substâncias nutritivas para a pele, né, que ele causa uma proteção para a pele e hoje o banho é bem retardado, né, lá nos cuidados neonatais, e aí esse vernix ele vai ser absorvido em grande parte, né, pela pele do recém-nascido. Ele vai ser muito mais concentrado, onde tem dobras, né, mas como eu falei, varia de feto para feto, de recém-nascido para recém-nascido. No final do sexto mês, então, o feto já mede 34 centímetros, né? Já é o tamanho de uma régua e pesa 800 gramas. No sétimo mês, ele ainda está delgado, né? Ele é fino, magro, a pele está bem avermelhada e ele mede 37 centímetros e já pesa 1.700 gramas. Vocês estão observando como, de agora em diante, o aumento de peso é bem mais rápido? Mas veja, ó, no sétimo mês, 1.700 seria uma condição ainda ruim para nascimento, né? Então, a gente considera menos de 2.500 gramas baixo peso ao nascer e menos de 2.000 gramas muito baixo peso ao nascer. Inclusive, um bebê que nasce com 7 meses, né, de gestação, ele não consegue, não pode nem tomar a vacina BCG ainda, ele não tem plenas condições ainda, né, da questão de desenvolvimento imunitário também, então não é a hora de nascer, né? Por isso que nós temos que fazer um ótimo pré-natal para evitar esse nascimento prematuro. E ao final do nono mês, né? Então a gente diz que a gravidez chegou no termo, né, no final, se completou. Então, o comprimento médio, né, agora varia. Isso é uma média nos nascimentos de 48 a 52 centímetros e o peso médio 3.500 gramas. Então, vocês vejam como teve um bom ganho de peso, ó, do sétimo para o final do nono mês. Em 2 meses, né, quase 2 quilos, né,
que o feto ganhou. Então, muito importante, né, esse final de gestação, a criança, ela não tem um desenvolvimento tão grande no fato de formação de novas estruturas, mas esse final é muito mais para crescimento, certo? Então, o que está escrito ali, ó, nas últimas 8 semanas, ele ganha de 200 a 250 gramas por semana. Bem, nós estudamos em outras aulas, então, os sinais, né, os sinais de presunção, de probabilidade da gravidez. E agora, então, também, en passant, vamos mostrar quais são os sinais de certeza, e em muitos deles nós vamos voltar, né, quando a gente falar no pré-natal. Então, dos sinais de certeza, né, do tipo assim, só pode ser gravidez, é quando se consegue já palpar externamente no abdômen da mãe o contorno fetal. Então, você já consegue dizer aonde que está o dorso, né, onde é que estão os membros, certo? E isso já pode ser feito a partir de 22, 24 semanas. Isso varia bastante em relação, assim, ó, a camada de gordura que a mãe pode ter no abdômen, né? Então, quando tem uma camada mais espessa, é mais difícil de identificar. Quando ela tem uma camada menos espessa, é mais fácil, né? E aí tem manobras, né, que são feitas para também determinar a posição do feto, né, no útero, e essas manobras, então, elas vão confirmar, né, que essa gestante, né, está grávida, que essa mulher está grávida mesmo, né? Então, essas são as manobras. Eu não vou me ater agora aqui a mostrar essas manobras, porque nós vamos falar isso mais para frente, né? Mas vocês podem ver que são manobras feitas em geral, a gente diz que são manobras bimanuais, né? Feito com as duas mãos, e aí se consegue, então, determinar que tem alguma coisa lá dentro do abdômen da mulher. Outra situação que dá certeza de gestação é a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, né? Então, você coloca lá, por exemplo, um sonar, né? E aí você vai ver que tem um coração batendo, né? Só que tem que cuidar aqui para não confundir, né? Esse batimento, né? Esses sons que vão se ouvir com a pulsação, né? Com a da mãe, né? Com a frequência cardíaca da mãe. Mas isso não é difícil da gente fazer a diferenciação, porque a gente sabe qual é o valor esperado, né, qual é a frequência cardíaca normal de uma mulher adulta, né, 60, 65 ali, batimentos por minuto, e o do feto, né, do feto, que é de 120 a 160 batimentos por minuto. Então, a gente treina, né, o ouvido, e também com o relógio ali, a gente consegue, então, determinar qual é o batimento, se é o do feto ou se é o da mãe. Então, pode-se auscultar esses batimentos em diferentes tempos, com diferentes aparelhos, né? Então, a forma mais precoce de identificar, então, os batimentos cardíacos fetais, que a gente chama de BCF, né, é através da ultrassonografia com Doppler. Então, a partir da 5ª semana, já se consegue, com o ultrassom, fazer o diagnóstico de gravidez. Da 10ª à 12ª semana, com o sonar Doppler, aquele sonar que tem nos postos de saúde, não sei se vocês já viram, consultório médico, né? Tem 2 tipos, tem um sonar, que é um sonar de mesa, que é um aparelho quadradinho, assim, mais ou menos grande, que ele tem daí um transdutor, né? Se usa um gel para fazer para lubrificar ali o abdômen da mãe. Então, da 10ª à 12ª semana, se consegue detectar o BCF com esse aparelho. E tem um outro, que é um portátil, que é bem pequenininho, né, um pouco maior que um celular, um pouco mais grossinho, e esse, então, ele usa pilha, né, esse de mesa, geralmente, tem uma fonte de energia para colocar
né, na tomada, na parede, e esse outro é portátil, é com bateria, né? E aí, então, nesses dois se consegue já também precoce, né? Mais ou menos precocemente. E tem um outro estetoscópio, não sei se vocês já viram, que é bem mais antigo, né? Que é o estetoscópio de Pinard, aí eu esqueci de colocar aqui a figura. Mas o estetoscópio de Pinard, ele é como se fosse uma cornetinha, né? E o princípio dele é o princípio de que as ondas sonoras, elas se propagam em meios sólidos, né? Lembra que vocês estudaram isso lá no ginásio, né? Lá no ensino fundamental. Então, o batimento, né, o BCF lá, ele vai sair, ele causa um som, né? Daí ele caminha pelo líquido amniótico, daí ele é contínuo, daí esse líquido amniótico, a parede pelo âmnio, córeo, daí vem para a parede do útero, e aí então a gente coloca o Pinard, né? Que é o estetoscópio, que é tipo de uma cornetinha no abdômen da mãe, e a gente encosta o ouvido, né? Sobre ele, e aí a gente consegue ouvir, né, o batimento cardiofetal. Claro que antes disso, com as manobras de Leopold, a gente tem que definir aonde está o dorso, aonde estão os membros, para mais ou menos delimitar onde que está o coração, né, a parte superior, né, aqui do tórax, para colocar mais ou menos ali em cima para ter maior sucesso nessa ferição, certo? Mas por muito tempo a gente usou isso em posto de saúde, né? Quando chegaram os sonares elétricos foi uma festa. Hoje em dia se tem, né? Mais para curiosidade nas unidades de saúde, esse PNART. Bem, a outra forma, né, de certeza é a partir da percepção dos movimentos fetais ativos, né? Então, eles surgem de forma. Não é que eles surgem, né? A mulher vai senti-los, tá? Em tempos diferentes, se ela for uma primípara ou ela for uma multípara. Opa, que palavras são essas, professoras? Primípara, tá? Vai ser o primeiro parto. Nós podemos dizer também que ela é uma primigesta. Prime de primeiro, né? Então, gesta, primeira gestação, ou ela vai ter o primeiro parto, primípara. Multípara é quando ela já teve um parto, né? Quando ela já não é a primeira gestação dela. Então, o que acontece? Geralmente, nas primigestas, ela vai perceber os movimentos fetais entre a 16ª e a 20ª semana. E as multíparas já conseguem antes, né, essa observação. E as mais obesas, elas têm um pouquinho mais de dificuldade pelo excesso de tecido adiposo. Só que também é assim, né? Tem que saber, ela tem que identificar mesmo se é o movimento fetal ou gases, né? Eu cansei de atender gestante, que eu sei que eu digo assim, muitas, né, que eu atendi, que diziam assim, já, ela tava de 4, 5 semanas, tinha confirmado a gestação, ela já dizia que o bebê mexia, só que ela confundia com gases, né, ela sentiu umas bolhas lá, e ela dizia, o bebê já mexe, eu sinto a perninha dele, né, pelo tamanho que a gente sabe que tinha o embrião, às vezes era até um embrião, a gente sabia que this is impossible, ela conseguia sabe, né, identificar esse movimento, né, e mesmo com o movimento que o embrião faria, ou mesmo até o feto, às vezes não dava nem para sentir isso. Então, mas a partir então, né, de 14 semanas, dependendo da situação, já dá para identificar pelos movimentos fetais. Então, se tem movimento fetal, é porque é uma certeza de gestação. Outra situação também, né, é através da ultrassonografia, como eu falei para vocês. Lá ali na 5ª, 6ª semana, já dá, né, ou pelo BCF ou pela visualização do saco gestacional, que já dá para ver na 6ª semana, certo? De gestação. Isso com uma ultrassom abdominal. Com um ultrassom vaginal, né, com o uso de um transdutor vaginal,
já pode visualizar o saco gestacional no segundo dia de atraso menstrual, né? O segundo dia de atraso menstrual seria o 30º dia do ciclo menstrual, então, bem no início mesmo, né? 2 semanas mais ou menos de gestação. E aí, então, a visualização do contorno esquelético fetal pela ultrassonografia já pode ser confirmada ali na 8ª semana de idade gestacional. Então, eu vou parar agora aqui, porque eu vou ter que dar aula para vocês, depois eu continuo em outra parte da aula.